Olá pessoal, hoje nós vamos tratar de Philip Roth, nu, desnudado, completamente sem roupas. Philip Roth transformou o seu pai e a si mesmo em um de seus típicos personagens. Nós vamos falar de seu livro, um dos mais significativos, Patrimônio, um livro lançado no começo dos anos 90, logo após a morte do pai dele, que teve um tumor cerebral, e trata justamente dessa relação final, dos anos finais, dos momentos finais entre pai e filho. Logo depois da vinheta, se liga aí. Bom pessoal, já vou pedindo para você dar o like nesse vídeo, inscreva-se no canal se ainda não estiver inscrito e confira se o sininho de notificação está ativo, mesmo que você já tenha ativada uma vez, mas confira porque às vezes o YouTube dá um erro e nunca lhe avisa do vídeo aqui do canal. Já aconteceu isso de amigos meus, canal de amigos meus que eu sigo e não estava recebendo as novidades. Então confira, sempre tem vídeo terça e sextas-feiras aqui no canal. Philip Roth escreveu uma história real quando seu pai descobriu aos 86 anos que estava com um tumor cerebral, um tumor grande, difícil de tratamento e que basicamente só lhe restava algum tempo de vida. Tinha uma certa condição que podia ser tratada, mas umas particularidades, a idade avançada do seu pai aos 86 anos prejudicava um tratamento um pouco mais eficaz. E o Philip Roth consegue trazer uma potência típica dos seus livros, uma força muito forte no seu texto, dessa vez para uma história real, para a sua história, da sua relação com seu pai. E é curioso porque mesmo um senhor de 86 anos, o que se poderia esperar, o que se poderia ter mais tempo de vida de uma pessoa com 86 anos? O que um tumor cerebral, um câncer, poderia ainda fazer uma pessoa de 86 anos querer lutar pela vida? Mas aqui não se trata de um livro sentimental, assim no sentido vago, no sentido mais banal da palavra, mas no sentido sentimental da relação de um pai e filho, num sentido cru, num sentido real. Philip Roth passou uma vida inteira criando personagens nesse sentido e não seria um livro da sua história que ele iria criar floreios ou criar situações que não seriam bastante reais e bastante duras. Só que o Roth, ele é muito conhecido, ele ficou muito conhecido por ser uma pessoa rabugenta, seca, por muitas vezes antipática. Criou personagens velhos que já não tinham tantas esperanças. Então, basicamente, ele se colocou dentro das suas próprias histórias, da sua ficção, e colocou seu pai. Esse livro poderia muito bem ser um livro de ficção, totalmente ficcional do Philip Roth, porque ele trouxe um retrato muito fiel do judaísmo norte-americano, do começo do meados do século XX. Então, aquela comunidade judaica, aquela nova geração de judeus que é a geração dele, que surgiram nos anos 30, que tornaram-se adultos nos anos 60, que é o caso dele. E todo esse retrato, ele traz essas características aqui para dentro do livro, obviamente, só que trazendo o seu corpo, trazendo o corpo do seu pai, trazendo a alma, sua alma, seus sentimentos aqui para esse livro. São sentimentos por vezes muito duros, mas são sentimentos sinceros. Então em alguns momentos ele faz até um certo pensamento filosófico do que é a vida, do que é a finitude da vida, do que é a morte. São pensamentos bem interessantes desse escritor que ainda hoje chamam bastante atenção para sua obra e bastante controverso. Entretanto, nem só de questões filosóficas vive uma pessoa, e boa parte do nosso tempo, boa parte da nossa vida, a gente vive situações corriqueiras, situações de extremo simplicidade, no sentido sem grandes pensamentos, sem grandes explicações, como por exemplo um filho que está cansado de cuidar de um pai que está convalescendo, ele simplesmente só quer assistir um jogo de futebol, ele quer simplesmente ter algum tempo que ele não pense no pai doente. E o pai que simplesmente não quer perder a esperança de que quer continuar vivendo, não quer morrer daquela forma. E com todos os seus erros, e mesmo a pessoa doente, ele não quer que a vida lhe traga grandes surpresas, ele não esperava naquele momento uma surpresa tão grande. Então, só quer poder jantar normal, só quer poder enxergar normal, só quer poder fazer suas caminhadas com seus amigos idosos também normal. São coisas corriqueiras que a gente só
só dá sentido, só tem uma explicação, a gente só dá um real valor quando nos falta, né? E a ideia de patrimônio, que é o título do livro, é justamente essa, não é dos bens de dinheiro, mas claro, isso tem também no livro, isso é contado, porque isso também faz parte, o dinheiro, o patrimônio, isso faz parte, mas a ideia de patrimônio é de ser um judeu não praticante, como o pai dele não era tão praticante quanto os seus amigos, e que acabou tendo uma geração de filhos depois de novos judeus, como eu falei, que também não tornaram-se praticantes. O Philip Roth não é, nem se dizia judeu, ou simplesmente de ser um teimoso, de continuar querendo ser teimoso aos 86 anos de vida, ou de simplesmente um pai e um filho se empolgarem com os mesmos ídolos de antigamente, ou trocarem uma ligação telefônica em que os dois discutem futebol, ou limpar o pai que vai ao banheiro e se sujou todo o banheiro, se cagou todo e o filho foi lá limpar o banheiro. E o patrimônio é isso, é de saber que é o herdeiro desse patrimônio, é simplesmente o seu filho, e que nessa situação no caso, de um senhor convalescendo através de um tumor cerebral que trouxe complicações muito profundas no corpo do senhor Hermann Roth. O patrimônio é justamente esse. O patrimônio de a formação de um caráter, de herdar o caráter, de formar um caráter, de saber que aquele senhor que ele está limpando no banheiro é o mesmo que lhe tutelou uma vida inteira, né? Então é isso. É um grande momento da carreira do Philip Roth, esse livro, no começo dos anos 90. O pai dele morreu logo nos anos 80, esse livro foi lançado em 91. E de 91 em diante, o Philip Roth lançou grandes clássicos ainda. Muitos dos clássicos, talvez seus principais livros, tenham sido nos anos 90, começo dos anos 2000. E esse livro, eu tinha a pretensão de trazer junto com... fazer uma resenha dupla com Os Fatos também, que é outro livro autobiográfico do Roth, mas eu não consegui. Quem sabe eu trago lá na frente, aqui pro canal. Mas é isso. Me conta aí, quando eu mostrei esse livro no vídeo de leituras, muita gente tinha comentado sobre esse livro, que já tinha lido, achou sensacional, eu também gostei muito. Eu sou um pouco suspeito para falar do Philip Roth, eu gosto muito dos livros dele. Eu acho que já é o autor que eu já fiz mais vídeos aqui pro canal. Mas me conta aí, me fala o que é que você já leu desse livro. Me fala sobre essas questões filosóficas, dessa hereditariedade, desse patrimônio de pai para filho, essas relações familiares que o Belchior disse que nunca entendeu muito bem. De fato, são relações mesmo que só os protagonistas daquele seio familiar conseguem compreender. É isso, pessoal. Indica esse vídeo, indica o canal para seus amigos, seus familiares, seus pais, sua mãe, seus irmãos, enfim. Indica para todo mundo. Deixa o like nesse vídeo, comenta aí embaixo, é isso aí. Tchau.